Nós vamos ver nessa aula como montar as bases das nossas colunas. Aqui, como fazer a ligação de base. Vamos colocar aqui então a chapa de base com os furos para os chumbadores, né? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como fazer essa ligação manualmente. Esses conceitos a gente vai ter que lançar uma chapa, vai ter que lançar furos nessa chapa. Esses conceitos eles valem para todas as outras ligações que nós fizemos, né? Então nós vimos na aula passada como lançar a chapa da mísula, né? Fizemos algumas simulações aqui de fazer ligações manuais, né? E então nós vamos fazer uma de base completamente manual e depois eu vou mostrar para vocês as duas macros que nós temos no programa que fazem a ligação automatizada. E bom, então nós precisamos fazer uma vista plana aqui da nossa plataforma para que a gente possa marcar a posição onde vai ser feita a chapa. Então nós vamos vir aqui em XY e clicamos aqui na nossa coluna. E o programa vai abrir então uma vista plana no zero, né, na base da coluna. Então nós vamos aqui tirar essa linha e vamos marcar então o tamanho da chapa que nós precisamos fazer. O tamanho da chapa vai ser pego no projeto básico, vai ser verificado no projeto básico. Aqui nós vamos colocar então uma chapa um pouco maior que a nossa coluna. Então nós vamos fazer linhas auxiliares contornando a nossa coluna e vamos estimar que ela passa 80 milímetros para fora da coluna, que é mais ou menos usual, né? Nós temos ligações de base onde os furos são feitos internos, dependendo dos esforços, e muitas delas os chumbadores então eles vêm para fora da coluna, também dependendo dos esforços. Por isso essa informação ela tem que vir do projeto básico. Então aqui nós vamos então mover essas nossas linhas auxiliares 80 milímetros para fora. Num sentido, no outro. Dessa forma assim. Então nós temos marcado aqui, nós fizemos um quadrado demarcando qual é a área da nossa chapa. Então nós vamos vir aqui em chapa, né? Inserir uma nova chapa de contorno, vamos abrir aqui, vamos colocar o nosso prefixo, o nome, chapa e uma espessura de pelo menos uns 19 milímetros, que seria uma espessura para uma chapa de base, né? Aplicamos essa propriedade e vamos lançar então a chapa por esses pontos que nós marcamos aqui. Então, eu fecho o quadrado com o botão direito, ela fica feita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vocês vejam que ela está, né, colocada na base da nossa coluna, que foi onde nós fizemos a vista plana. Eu preciso fazer uma outra vista agora, olhando na lateral, para eu ver qual elevação que ela tem que ficar, né? Aonde que é o zero. Então esse zero ele vai ser no projeto básico, ele vai trazer qual é a elevação, qual que é a cota de assentamento dessa chapa. Aqui nós vamos assentar nossa chapa no zero mesmo. Então nós vamos pegar uma vista em XZ, então aqui XZ da nossa coluna, e vamos ver aqui então. Vejam que ela foi lançada pelo meio, né? Então, o nosso zero está aqui. Podem ver quando eu passo o mouse por cima da linha do grid, eu consigo ver qual é o grid, né? Então, está ali o zero. E a chapa, ela está lançada pelo meio, então ela está passando para baixo do zero. Então, nós vamos configurar aqui, entrando na profundidade aqui, vamos colocar então front para ela ficar para cima. Então, ela está assentada sobre o zero.
Vejam que a coluna está entrando para dentro da nossa chapa, porque como isso não é uma macro, nós temos que fazer os recortes manualmente. Então, eu posso vir aqui, selecionar este ponto com o Alt e mover ele para cima. Essa é uma opção. Vou dar um Ctrl Z aqui. E uma outra opção é a gente cortar a nossa coluna. A gente mantém o PT na posição inicial. A gente então pode cortar ela pela ferramenta de corte, sempre com as flechas indicando a parte que vai ser mantida. E também, então no caso, ela ficou assim. Então vamos dar uma olhadinha aqui no 3D. Então agora nós temos então a chapa, a coluna recortada, né? E ainda falta uma coisa, se eu der um Alt aqui na minha coluna, a chapa não está soldada. Então nós precisamos soldar, né, ou adicionar essa chapa ao conjunto da coluna. Então botão direito, incluir no Assembly. Agora sim, se eu der um Alt, clico aqui, isso aqui agora se tornou um conjunto. A chapa está soldada na coluna. Muito bem, a primeira parte então está feita. Então nós vamos fazer agora, vamos colocar os furos para o nosso chumbador, né? Então, como é que nós vamos colocar os furos? Eu vou apagar as linhas aqui para ficar mais fácil da gente selecionar a nossa chapa, tá? Porque agora, depois que a gente lançou a chapa, as linhas elas não têm mais nenhuma função e o modelo fica mais limpo se a gente for apagando aquilo que a gente não vai mais usar, aquilo que é auxiliar e a gente não vai mais usar. Então, muito bem, aqui nós vamos vir então na configuração do parafuso. Na verdade, na chapa de base nós vamos lançar o furo, mas a forma que nós temos de lançar o furo é lançando o parafuso, que é a ferramenta que nós temos, né? Lançamos o parafuso e depois a gente na configuração aqui desmarca o parafuso, emporca e arruela e daí no modelo vai ficar só a furação, né? Ah, eu posso vir aqui e fazer um furinho na chapa? Não, não é assim que funciona por causa dos arquivos NC que vão para as máquinas. Então, para que seja feita a leitura correta nas máquinas que fabricam essas chapas, então a gente usa essa ferramenta do Bolt, do parafuso mesmo, tá? Então, nós vamos aqui configurar um furo vamos usar 19 milímetros, mas vamos fazer um furo grande, com uma folga grande, de 10 milímetros mais ou menos, e vamos jogar 200 por 200 mais ou menos, depois a gente configura certinho. E vamos ver quanto longe que está aqui, vamos medir aqui, até o centro, nós temos aqui 230 milímetros, 231, então nós podemos estar lançando aqui pelo menos a 100 milímetros da borda. Aplicamos então essas propriedades e vamos lançar o grupo de parafusos. Então eu seleciono a peça e inserir um novo grupo de parafusos. Ele vai me perguntar aqui para definir qual é o eixo onde vai ser lançado, então nós vamos lançar pelo eixo central. Vejam, o parafuso ele ficou virado, então nós vamos arrumar uma outra configuração dele aqui, que é aqui a rotação. Vamos trocar para frente e ele já ficou então da forma como ele deveria ser. Esses 100 milímetros que nós pusemos aqui, ele foi muito pouco, se for para ficar para dentro, então vamos aumentar aqui para 130. Então veja que a gente vai configurando a posição, né? Ou eu posso estar configurando esse grupo de parafusos para passar para fora. Então toda a configuração ela é feita nessa janela, né? Onde eu posso mexer então aqui em X e Y e na posição dos furos em relação às bordas. Para nós passarmos para fora, então nós podemos vir aqui configurar um furo em XY, vamos colocar um espaçamento de 380 e como nós colocamos um furo borda de 80,
Então vamos colocar aqui que esse início e fim a 40 milímetros. Modificamos, vocês vejam que os furos eles já foram para a borda, né? Vamos dar uma olhadinha no 3D, como é que ficou aqui. Então vejam aqui que nós estamos com eles posicionados, tá? Como eu tinha falado, nós precisamos tirar o parafuso daqui, porque aqui não é um parafuso que vai, é o nosso chumbador. O nosso chumbador é de 1 polegada, então nós vamos configurar agora, eu vou tirar o parafuso. Então quando eu tiro o parafuso, tiro as porcas e arruelas, deixo aqui na configuração tudo desmarcado, quando eu modifico, fica somente o furo na chapa, né? Como o nosso chumbador, aquele que nós tínhamos lançado lá na aula 3, é um chumbador de 1 polegada, então nós vamos vir aqui e vamos colocar 1 polegada com 10 milímetros de folga. Por que a gente usa uma folga grande? É uma folga de ajuste, né? Como o chumbador ele é colocado dentro do bloco de concreto e o concreto é vibrado, por mais que tenha um gabarito para segurar ele na posição, ele pode sair um pouquinho do lugar. Então, para que não aconteça de não encaixar a nossa coluna com a base dela nos chumbadores que já estão lá concretados em campo, então sempre quando a gente for modelar uma chapa de base, nós vamos usar uns furos um pouco maiores do que o usual, para que a gente tenha uma folga de montagem e não corra o risco de ter problema de encaixe do chumbador na chapa de base, tá? Então, voltamos aqui para nossa chapa, olhando ela de cima, né? Olhando ela na vista plana. Nós já fizemos então os furos, agora resta a gente mover o nosso chumbador para a posição do furo, né? Então nós vamos pegar aqui e vamos mover ele para o meio do furo. Colocamos um aqui. Vamos ver aqui, ó. Então ele tá aqui colocado, então ele ficou na posição, na furação mesmo, né? E vamos copiar ele 380 milímetros. Então assim, né? Agora nós podemos copiar ele para os outros 2 furos, mas ele vai ser espelhado, né? Porque esses ganchos eles vão ficar sempre virados para fora, para alguma posição, ou para dentro, depende do projeto básico, mas eles vão ser espelhados. Então, para a gente espelhar, vamos voltar na vista plana, vamos selecionar o chumbador e vamos copiar espelhando. Ele vai me pedir a linha de espelhamento, que é a linha central. Já podemos selecionar os 2 chumbadores de uma vez e copiamos. Já vieram para cá. Então, se a gente olhar aqui no nosso 3D, ele já foi feito. Então, a nossa primeira ligação manual feita para a base fica pronta dessa forma. Essas linhas que aparecem aqui, se a gente vier aqui no regime, elas saem, elas são só uma marcação. E vamos ver agora então como que funcionam as macros para fazer essa mesma ligação. Então nós vamos pegar essa outra coluna do lado aqui e nós vamos na página 2, aqui nessa flechinha grande, a gente passa e vocês vão ver que tem a macro 1042 e a macro 1014, que são as 2 macros para lançamento de base. Essa primeira 1042, ela é bem simples para lançar uma ligação de base, assim como essa que nós fizemos manualmente. Então, eu vou abrir a caixa dela para vocês verem. Então aqui a gente vai configurar só a posição então da chapa, se é para cima, para baixo, do 0, né? Vamos colocar aqui a geometria dos parafusos, então funciona da mesma forma como todas as outras macros que nós vimos, então o furo borda, a distância dos furos em X e Y, né? E aqui a configuração da chapa em si.
Então estamos usando uma chapa de 19 milímetros, o furo vamos colocar então de 1 polegada com 10,6 de folga, como nós fizemos na outra. Aplicamos essas propriedades e lançamos. Então aqui nós vamos aplicar então, selecione a coluna e ele pergunta, selecione o ponto que vai ser o ponto da base. Então ela já sai então feita. Vejam que a chapa já sai soldada na coluna, né? A coluna já foi recortada, a furação já foi feita, né? E qualquer alteração que precise ser feita, a gente entra, clica 2 vezes e arruma aqui, né? Eu posso até estar colocando um grout, por exemplo, 30 milímetros de grout. Às vezes fica bom para colocar num desenho de montagem, né? Para ficar mais bem ilustrado, enfim. Nós podemos estar configurando assim essa macro. E se eu precisar modelar o chumbador, se ele for escopo de projeto, né? Então eu vou modelar o chumbador da mesma forma que nós fizemos esses aqui. Modela manualmente com a ferramenta de poliviga e posiciona como nós posicionamos esses que nós fizemos aqui na outra coluna. E por fim nós temos a outra macro, que ela é um pouco mais elaborada, porque ela permite colocarmos as nervuras de enrijecimento da base. Então, ela funciona da mesma forma. Nós vamos aplicar nessa coluna de cá. Ela funciona da mesma forma. Nós vamos configurar aqui os furos, né, para colocar o chumbador. Vamos estar usando 200 por 200 mesmo. O chumbador de 1 polegada com 10,6 de folga. Configuramos a base aqui, a chapa 19 milímetros, colocamos o prefixo e aqui nós vamos configurar as nervuras, o tipo de nervura que nós queremos. Então vejam que eu posso deixar sem nenhuma nervura, podemos colocar as nervuras que são o prolongamento das mesas da coluna ou um reforço na alma da coluna. E temos também a opção das nervuras na mesa, né? Nesse sentido aqui, né? Não na continuidade, mas aqui nesse sentido, como uma continuação da alma da coluna. Então, nós vamos aplicar, clicamos aqui, ele pergunta qual é a coluna e a posição, assim como a outra. Então, vejam que vem com a furação, com a chapa, recorte. Se eu der um Alt, vem tudo soldado. E eu consigo configurar essas nervuras com relação à espessura, à altura, né, posição. Então, se nós viermos aqui, que são essas, então são essas nervuras aqui, né, que são a continuidade. Então, nós podemos colocar ela aqui com uma espessura de 16 milímetros, uma altura de 200. Então, ó, já fica configurado com 200, né? Se eu trocar aqui, ó, colocar na alma do perfil, então elas vão como um reforço da alma do perfil. Vamos voltar como estava antes. E vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Vamos vir aqui na flange. Da mesma forma, podemos colocar então aqui a espessura, a altura de 200, né? Ó, então veja que ele já configurou com a altura. E aqui eu posso estar configurando esse recorte, esse chanfro, né? Então aqui eu posso usar 15 por 100, por exemplo. E ele faz assim como a gente precisar configurar, né? Então, passeando aqui por todas essas abas, nós conseguimos fazer a ligação de base da forma como nós precisarmos. Também, se precisar trazer o chumbador para cá, a gente traz.
Um detalhe sobre a folga do furo. Quando nós entramos aqui, tanto manualmente quanto na macro, quando nós configuramos aqui essa folga, nós colocamos uma folga bem maior e então aqui parece que está sem folga, mas o programa ele registra essa folga maior. Então esse furo aqui ele vai ser de 36 milímetros, né? 25 mais 10,6 vai dar 36 milímetros. E essa informação vai para o croquis e vai para os outros arquivos que forem gerados dessa chapa, tá? Só não aparece visualmente para nós, mas a informação dessa tolerância bem maior, ela fica registrada. Então, dessa forma, assim, nós finalizamos todas as formas que nós temos para modelar as nossas bases das colunas da plataforma.